Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo ou de qualquer horário aqui no Brasil. O meu nome é Kelly e hoje nós vamos continuar com aquele videozinho que começamos na semana passada sobre as 15 principais causas do fracasso financeiro, baseado no livro de Napoleão Hill. Gente, como eu sou ruim de nome? Esse aqui, ó, Hábitos dos Milionários. Desculpa pela falta de os nomes. É que eu tô lendo muitos livros ao mesmo tempo. E todos eles são muito parecidos. Tipo, não sei o que é dos milionários, ah, o hábito dos ricos. Aí eu fico toda confusa. Mas mesmo assim, a gente vai continuar com o de Napoleão Hill, Hábito dos Milionários. Esse é um must, tá? Uma literatura must para você que quer ter sucesso na sua vida. E com certeza isso vai te ajudar também nos outros pilares da sua vida. Vamos começar? Na semana passada, na parte um, nós comentamos os motivos do 1 ao 8 e agora nós vamos comentar os motivos do 9 ao 15. E a gente está começando hoje com número 9, as influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Há outros vídeos especificamente nesse tópico, tá? Que para mim é um dos mais difíceis de lidar, porque ele não está totalmente consciente. São hábitos que nós construímos durante a criança, eles são dependentes da nossa interpretação e da nossa definição sobre todas as pessoas ao nosso redor, principalmente da nossa vivência dos nossos pais. Se você viveu com seus avós, dos seus avós, se eles eram pessoas que sempre brigavam por causa de dinheiro e que tinha muito medo da escassez, que tinha medo de ficar pobre, você reflete esses mesmos hábitos durante o seu crescimento, tá? Eu gosto daquele livro Segredos de uma Mente Milionária. E ele fala de um caso que é muito interessante, que uma mulher foi procurar ele e ela falava que ela gastava tudo que ela ganhava. Tudo que ela ganhava, ela comprava. Ela era super consumista. E eles foram conversando e ela contou a ele que quando ela era pequena, os pais, apesar de estarem bem financeiramente hoje, eles eram muito mão de vaca. Eles sempre comeram no restaurante mais barato, andava com carro velho, mesmo tendo dinheiro, não deixava ela gastar. Então, como um ato de rebeldia a essa relação dos pais com o dinheiro, o que ela fez? Ela cresceu e tudo que ela ganhava ela gastava, ela não conseguia juntar nada. Depois de uma palestra com Harvey Eker e ter exposto essa situação, ela chegou à conclusão, tá, que não era errado o que os pais faziam. Ela só estava expressando o oposto, mas também não é errado você desfrutar do seu dinheiro. Inclusive, ela levou os pais para numa palestra dele também, e os três começaram a desfrutar mais do dinheiro, mas também ter o controle do dinheiro, não gastar tudo, economizar, porque os pais delas economizavam cada centavinho. Então, são essas coisas que a gente vai crescendo e interpretamos de forma diferente. Por exemplo, se eu fosse irmã dela e estivesse na mesma situação, eu poderia interpretar que os meus pais estavam certos e viver, refletir uma vida idêntica dos meus pais. Simplesmente juntar os centavinhos, criticar as outras pessoas que gastam demais, criticar minha própria irmã que estava gastando todo o dinheiro. Então, são interpretações que você, pessoa, indivíduo, tem quando criança. Número 10. A falta de persistência para concluir o que se inicia. Eu puxei aqui, gente, um estudo feito pela American Psychological Association, tá? A APA, falando sobre conclusões de objetivos iniciados e não terminados. Então, eles falam assim, ó, que cerca de 23% das pessoas abandonam seus objetivos já na primeira semana do ano. Aproximadamente 80% desistem até a segunda semana de fevereiro. E
Sabe a plataforma Strava? Aquelas plataformas de fitness, sabe? Para você ficar fit e tal. Aí eles fizeram uma pesquisa nessas plataformas fitness e eles descobriram que. E eles descobriram e nomearam a segunda sexta-feira de janeiro como a sexta-feira dos desistentes. As pessoas não conseguem passar mais da segunda-feira da segunda semana de janeiro, da sexta-feira da segunda semana de janeiro, que todo mundo desiste. Então você tem o seu gol ali, eu vou ser fit essa semana, você vai as 2 semanas, na segunda, sexta-feira você já desiste do seu gol. Isso sem falar que no livro de Napoleão Hill, ele fala que chega a ser absurdo o número de pessoas que nem chegam a começar, porque falta de coragem, não acha que é o suficiente, é, zona de conforto, que é um dos maiores perigos que nós enfrentamos, e nem começaram, gente. Então, desistir ou iniciar e não terminar é um reflexo de um hábito que você tem. E esse hábito ele tem que ser trabalhado. Número 11. Atitude mental negativa. O Napoleão Hill, ele dá esse exemplo que há um rio enorme na nossa vida. E esse rio, ele flui metade para um lado e metade para o outro. Um lado positivo, um lado negativo. O lado positivo, esse rio flui em direção ao sucesso. O lado negativo do rio, você flui em direção ao fracasso, tá? Então, nós, no nosso mundo, nós temos a escolha, a oportunidade de escolher qualquer um dos dois lados. Não tem lado certo, não tem lado errado. Você pode escolher qualquer um dos dois lados. Só que quando você mantém pensamentos positivos sobre as situações, as dificuldades que acontecem para todas as pessoas, tá? Quando você mantém um relacionamento positivo com suas dificuldades, você flui para o lado do sucesso. E o contrário é verdadeiro também. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Vieira, não é nenhuma frase, ele ensina essa técnica. Ele fala que é o 10-90 ou 90-10, alguma coisa assim. 10% é o que aconteceu com você, a situação. Por exemplo, você se envolveu com um sócio que te roubou. Isso é 10% do que aconteceu. Só que 90% é o que você vai fazer sobre isso. O que você vai fazer sobre isso? Você vai sentar, se lastimar, dizer que a sua vida é injusta e ficar ali, naquele espaço de tempo, durante um bom tempo, naquele espaço durante um bom tempo, lamentando e perdendo oportunidades, a oportunidade de se reerguer? Ou você vai pegar aqueles 10% e pensar, bom, agora já foi. O que eu vou fazer com o que eu tenho agora? O que eu posso fazer para melhorar e sair dessa situação? Esses são os seus 90%. Aí 90% da sua energia você vai colocar em sair daquela situação. E, pessoalmente, gente, eu gosto muito de pensar, que eu ando pensando assim, tá? Eu não era assim até 3 semanas atrás, mas com todas essas cocriações que eu ando fazendo, eu cheguei à conclusão que nada é negativo, tudo é positivo. Tudo é positivo. Que a mesma situação que você pode interpretar como ruim, como a gente disse agora, ela vai te beneficiar de alguma forma. Ela vem em forma de sabedoria e experiência, conhecimento para você aplicar na sua vida de agora em diante. É muito mais difícil eu cair nas mãos de um sócio trapaceiro depois que eu passei pela experiência de cair nas mãos de um sócio trapaceiro. Eu vou ficar mais esperta. Não que eu tenho que desconfiar de todo mundo, mas eu vou analisar melhor as pessoas com quem me envolvo. Não vou confiar tanto. Porque essa é outra coisa que eu só vou comentar, nem faz parte, mas eu vou comentar rapidinho. Muitas das pessoas, elas gostam de colocar a vida delas nas mãos das outras. E aí, quando dá errado, ela culpa a outra pessoa. Mas, na verdade, quem que é realmente o culpado? É a outra pessoa que roubou? Ou é ela também de ter colocado todo o seu patrimônio na mão de uma pessoa e ter fechado os olhos? A minha mãe gosta muito de dizer que quem que engorda os porcos
é o dono do porco. Número 12, falta de controle das emoções do coração. Essa é uma natureza humana, tá? Todos nós buscamos o amor. O amor é a frequência mais alta que existe, que nós conhecemos, tá? Não é fraqueza, é natureza. Inconscientemente, você pode falar, não, eu não sou essa pessoa. Bom, inconscientemente você é essa pessoa. Quando nós nascemos, nós buscamos o amor dos nossos pais, nós buscamos a atenção. Isso é, gente, instinto de sobrevivência, tá? Todos nós passamos por isso. Você vê as crianças, elas querem sua atenção toda hora, elas querem seu amor, elas querem seu carinho toda hora. É instinto. Muitos de nós interpretamos o receber amor, o dar amor, o amor erroneamente. Nós não sabemos amar, tá? Pelas nossas experiências aqui terrenas, nós não sabemos amar. E eu vou dar um exemplo que eu achei quase impressionante, porque eu tava fazendo uma massagem com uma terapeuta holística, e aí ela tava fazendo massagem em mim e eu falei, nossa, que bom! E era bem suave, assim. E aí ela falou, que engraçado, porque muita gente que gosta, a maioria dos meus clientes, tá? Ela não generalizou, mas ela falou assim: eu venho percebendo que a maioria dos meus clientes que sofreram abusos físicos, apanharam muito quando criança, eles não gostam de uma massagem mais soft, mais carinhosa, eles gostam de uma massagem forte. E ela também percebeu que muitas das terapias que ela tratou, essas pessoas têm uma tendência a gostar de sexos mais violentos. E ela me explicou que para mim fez muito sentido, tá? Que muito disso vem de quando nós somos criança e você apanha muito. Quem tá te apanhando, o agressor, é a pessoa que, na sua interpretação, você não tem outra pessoa, é a pessoa ela também te protege, é a pessoa que também te ama. Então, é destruidor para o nosso cérebro informação, tá? Não de informação, informação, quando nós somos crianças. Interpretar aquilo como uma maldade ou como uma forma de não amar. Então, nosso cérebro interpreta aquilo como uma forma de amar. E você inconscientemente manifesta aquilo, mesmo sabendo que não é, você manifesta aquilo. E é dessa forma que você foi tratado e dessa forma que você recebe o amor. Eu achei muito interessante ela ter me falado nisso e me fez refletir muito sobre mim mesma. Então, esse padrão distorcido do amor e de como receber amor acaba refletindo em todos os pilares da sua vida. E o que pode acontecer é que você está adquirindo sucesso, você coloca a sua vida na mão de uma outra pessoa porque você quer receber esse amor. Essa pessoa sai da sua vida e quando ela sai, ela leva esse amor e essa dependência emocional com ela. E ali você acaba, você fica depressivo, você não quer mais viver, nada mais faz sentido. E quando isso acontece, gente, é óbvio que a sua área financeira vai ser abalada, porque você não está mais olhando para ela, você não está mais engordando os seus porcos. Outra coisa que eu percebi também, a minha família, ela não tem esse hábito de mostrar amor em palavras e amor em abraços, mas eu aprendi que amor é dar presentes. E é isso, era uma coisa que eu começava a fazer. E conversando com meu primo, que é 13 anos mais novo que eu, um dia eu comentei com ele dessa minha visão. E a esposa dele falou, ela falou assim, você costumava fazer o mesmo comigo. Você estava sempre me dando presente. Que era a forma que ele aprendeu de receber amor. Que não está errado, que não está certo, gente. É neutro. E que é quase bonito, porque a partir do momento que você entende, você para de culpar, por exemplo, seus pais por terem sido tão ausentes. E o perdão começa a surgir ali, sabe? Você, ele nunca estava comigo. Mas quando você entende que a maneira dele amar era não deixando nada faltar dentro de casa, porque ele tinha tanto medo, porque ele passou pela mesma situação quando era pequena e para ele foi tão doloroso, que ele te ama tanto que não quer que isso aconteça com você. Não é bonito? Então, o amor
Napoleão Hill, ele gosta de falar que as emoções, elas estão seguradas por duas pontas de uma corda. Você pode até soltar uma, mas nunca solte as duas. Porque quando você solta as duas, é ali que você cai. Ali vai ser difícil você recuperar aquele coraçãozinho amarrado de volta. Número 13. Querer algo em troca de nada. O Napoleão Hill, ele cita o exemplo de pessoas que vivem do governo. Como eu falei para vocês, eu moro na Nova Zelândia e eles têm um sistema bem esquerdista, no sentido que não é bom nem é ruim, tá, gente? Que eu acho que sempre tem um balanço, eu sou mais centro, pessoalmente, mas eles têm eles ajudam bastante a gente se reerguer. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, a maioria das pessoas que usam dos benefícios do governo, elas vivem disso para a vida inteira. Elas não saem dessa monotonia. Só que aí elas querem algo melhor. Aí elas começam a querer que o governo dê a elas algo menor. Eles já dão casa, eles já dão um salário, eles já fazem de tudo, só que a pessoa ela não quer sair dali, ela não quer arrumar um emprego, ela não tem essa ambição. Ela fala, para mim tá bom aqui, eu tô confortável. Só que o preço que ela paga é esse. Ela sempre vai receber cavalo dado, não se escolhe os dentes, certo? E tem uma passagem no livro dele que eu achei mais legal ainda para colocar nesse tópico, que é um cara que questionou o preço dos cursos dele. O curso pro cara era caro, ele questionou, falou: "Ah, seus cursos são muito caros, por que tão caro?" Aí o Napoleão Hill perguntou: "Você vai à igreja?" Ele falou: "Vou." Ele falou: "E como estava a igreja na última vez que você foi?" Ele: "Vazia." Eu falei: "Vazia?" Só tinha umas 4 pessoas. Eu não lembro se era esse o número, mas ele falou que estava vazia. E aí o Napoleão Hill falou uma coisa: o meu curso, mesmo sendo caro, estão com todos os lugares ocupados. E ali veio na minha cabeça, isso é muito verdade, gente. A gente dá muito valor pro que paga. Você pode ver que tem dois produtos. A gente tende a pagar o mais caro pela qualidade. O mais caro tem mais qualidade. Mesmo isso sendo mentira às vezes, mas o mais caro tem mais qualidade. Então você valoriza porque teve maior incentivo, maior pesquisa, na maioria dos casos, tá? Tirando só o marketing, porque às vezes o marketing é muito bom. Então você acaba pagando um preço maior porque você quer mais qualidade. E quando você recebe de graça, você não dá esse valor. Um exemplo, gente, que é bobo, mas é muito comum, a gente pagar a academia e não ir. Por exemplo, você fala, tenho a meta de ir para academia. O que você faz? Você faz a matrícula ali. Aí você fala, agora que eu tô pagando, eu vou. Agora que eu estou pagando, eu vou. Sendo que a rua é livre, que a sua casa é livre, você teria de graça, mas você tem que pagar para ir. Você deu um valor e agora você vai. Fracasso número 14. Procrastinação. Socorro, Deus! Quem é ela? É isso aí, gente. A famosa eu faço amanhã. No livro, ele define a procrastinação como falta de hábito de tomar decisões rápidas e definitivas. E ele conta a história dele, né? Quando ele começou a desenvolver essa filosofia de ser milionário, né? Dos ricos, o Sr. Carnegie, que foi a pessoa que propôs a ele, perguntou, passou 3 dias com ele, explicando a filosofia, aquecendo a cabeça dele. Depois o Sr. Carnegie olhou para ele e falou assim: então, você se comprometeria a trabalhar por 20 anos para desenvolver essa filosofia sem receber nada em troca? A única coisa que eu vou te dar são os contatos, é acesso aos milionários que você vai estar entrevistando. Ele, primeiramente, entrou em choque. É claro, tipo, quem que vai falar você trabalharia 20 anos de graça? Sendo que, então, ele teria que ter outro emprego, mais aquele, que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Como eu vou me sustentar. Só que em menos de 1 minuto, ele respondeu que sim,
E como que ele sabe que foi menos de um minuto? Porque depois ele descobriu que o Sr. Carnegie tinha um cronômetro, que ele já tinha feito essa proposta para outras pessoas, inclusive professores de universidades, que não aceitaram. E ele em menos de um minuto a fez. E se ele não houvesse, se ele não tivesse aceitado essa proposta, talvez nós não estaríamos aqui estudando essa filosofia, pelo menos não vindo dele. E que foi a base, essa filosofia foi a base de vários outros livros sobre riqueza, tá? Número 15 e o último dos fracassos, ceder a um dos 7 medos básicos. Napoleão Hill, ele nomeia 7 medos básicos que interferem no seu processo de sucesso. Eu vou ler aqui para vocês. O número 1 é o medo da pobreza. O número 2 é o medo da crítica. O número 3 é o medo dos problemas de saúde. O número 4 é o medo da perda do amor. O número 5 é medo da velhice. O número 6 é medo da perda da liberdade. E o número 7 é medo da morte. Eu comecei a analisar, é muito importante, gente, escreva os seus medos e classifique em numeração, em ordem, de qual que você tem mais medo para o menos medo. Pessoalmente, eu tenho muito medo da crítica, me analisando, eu também tive que fazer esse exercício, tá? Me analisando, eu tenho muito medo da crítica. E o Napoleão Hill, ele fala também, tipo, eu sempre tive medo, que foi um dos maiores medos dele, desses eles. Quem são eles? E eu comecei a pensar, eu falei assim, meu Deus, é verdade, quem são eles? Eu tenho medo, por exemplo, de fazer esses vídeos e ser criticada. Quem são eles, sabe? Eu tô fazendo um vídeo e quem gostar de ver, que legal, quem não gostar, tudo bem. Mas por que eu deveria parar de fazer por causa disso, entendeu? Ajuda algumas pessoas, não ajuda as outras e tudo bem, como tudo na vida. O meu outro medo que eu percebi é o medo da minha liberdade. Eu tenho muito medo de me comprometer a algo e ficar presa àquele algo e não conseguir sair. Por que eu tenho medo de ficar presa? Porque uma das minhas qualidades é querer terminar qualquer contrato que eu fiz com uma outra pessoa. Então, eu não desisto até terminar. Se isso ocorre, se esse contrato é muito longo, eu penso 2 vezes, porque eu tenho medo de perder a minha liberdade de escolha. E eu adicionaria um aqui que não tem, que eu acho que pode se encaixar na medo da perda do amor. É medo de decepcionar as outras pessoas. Esse é um medo que eu tenho muito, que me impede de fazer várias coisas. Então, o que isso reflete no meu cotidiano? Eu não consigo falar não, eu sinto a dor das pessoas, então eu acabo deixando de fazer coisas que seriam ótimas para mim, para agradar as outras pessoas. Para mim, esse é um obstáculo que eu ando trabalhando muito e que me machuca muito trabalhar nele. Então, verifiquem aí vocês quais são os seus medos e coloca aqui nos comentários, eu adoraria saber. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o meu like e se inscrevam no canal, porque eu também quero crescer, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, eu estou muito, muito grata. E espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijo!